Olha só, e não é apenas o salário mínimo que aumentou nesse ano. O salário dos deputados de São Paulo, meus amigos, também aumentará. Atualmente, os parlamentares recebem R$ 33 mil, mas a partir de fevereiro passarão a ganhar 34,7 mil, 34.700, R$ 200 a mais do que o próprio governador do estado paulista, Tarcísio de Freitas. Tá certo isso, Arnaldo? Tá certo ou não tá? Eu quero entender de vocês. Claro, mais uma vez voltamos ao eterno dilema ilegal, imoral, mas queria ouvir a opinião de vocês. Bom, o Tarcísio... Talvez o papel é estranho. O Tarcísio é o chefe máximo do estado, então ele, teoricamente, teria que ganhar mais. Agora, o absurdo também é a elevação em relação ao salário dos deputados, né? Agora, é incoerente, chega a ser incoerente o Tarcísio ganhar R$ 200 a menos. Mas são só R$ 200. Mas ele é o chefe de todo o estado. É o cargo máximo. Uma breve interrupção aqui ao nosso David Tarso para recepcionar os ouvidos atentos de todo mundo ligado, sintonizado na Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Agora sim, depois da gente ter repercutido nos últimos dias o aumento que foi arquitetado internamente ali na Câmara dos Vereadores, Câmara Municipal de São Paulo e tantas capitais Brasilzão afora também, a gente vai repercutindo que os deputados estaduais de São Paulo também aumentando o seu provento, o seu sustento, a sua remuneração, até para um valor maior do que o próprio governador Tarcísio. Tá certo isso, Pepe e Jess? Ô Marinho, eu não vejo nenhum absurdo isso, né? Até porque pela separação dos poderes... Maior do que o governador? Pela separação dos poderes, né? O Tarcísio é a autoridade máxima administrativa do estado de São Paulo. Tem desembargadores, que é do Poder Judiciário, que ganham mais do que o governador também, né? E o Poder Legislativo é outro poder. E a base, é bom lembrar, é outra base, né? O deputado estadual, é bom lembrar, tem um limite pela Constituição de 75% de quanto ganha o deputado federal. Ou seja, não tem como comparar, achar que está errado por conta do salário do governador, né, do estado de São Paulo. Até porque é outro poder, é outra lógica. A Assembleia Legislativa, ela é independente, ela é autônoma, ela não pode se medir pelo Poder Executivo nem pelo Poder Judiciário e tem que agir de acordo com as bases constitucionais. A base constitucional é que a Assembleia Legislativa tem que ter o salário até 75% o salário do deputado federal, né? Agora, se é moral os deputados federais aumentar o seu salário, essa que é a discussão, né? Eu já falei aqui várias vezes, eu não acho nada anormal, não é, um deputado estadual de um dos principais estados da Federação do Brasil receber R$ 34 mil de salário, né? Pelo contrário, né? Eu acho que essas pessoas que fazem a política pública, discutem orçamento, negociam com a sua base, tem que ter e tem que ser bem remunerada. Então, não vejo nada assim ilegal e ilegítimo. Pelo contrário, está dentro da Constituição, está dentro do parâmetro legal e é incomparável o salário do deputado estadual com o salário de governador de estado. Agora, o deputado estadual é representante do povo. Eu não quero aqui ficar fomentando um sentimento infantil antipolítico, mas, Jess, eu já sei mais ou menos o caminho que você vai, mas peraí, eu fico pensando também em quem votou nesses 94 deputados. A diferença é que tem um governador, mas tem 94 deputados, vão receber mais do que o governador, para fazer essa conta. Quando eles veem um deputado estadual com um provento nesse valor. E o sujeito que está ali se quebrando dia após dia, surrado para poder fechar as contas no final do mês. É questão de exemplo. Parece que, o quê? É cafona dar o exemplo a partir de agora? Virou ultrapassado dar o exemplo, cortar na própria carne? Desde quando a gente está naturalizando tanto essa farra, o absurdo? Como é que acha o meio termo nisso aí, sinceramente? Então, é a conta que me faz achar que, no final das contas, esse assunto ele tem um certo recorte muito mais emocional para a população, e as pessoas muitas vezes ficam revoltadas, mas ele não tem tanto impacto pragmático. O problema do Brasil orçamentário, tributário, não é o quanto os deputados ganham, nem quanto eles nos custam. É o quanto a corrupção desvia dinheiro, é o quanto as obras são mal aplicadas, é o quanto existe ali de instrumentalização, às vezes de obras, de benefícios que deveriam vir para a população e estão aí não vindo por meio ali de vários processos não transparentes dentro da nossa república. Então, para você que está em casa, está revoltado, eles aumentaram o salário. Saiba que no final do dia isso não tem uma diferença real no orçamento público brasileiro. Nós não sofremos o que sofremos em relação à qualidade de serviços públicos por isso. Então, assim, eu vejo esse assunto com uma visão até mais alinhada
nada ao PP nisso. É constitucional, não tem nada, os tetos são diferentes, eles respondem ao legislativo, Tarcísio está aí no executivo estadual. Então, assim, talvez gere um desconforto, o Tarcísio ganhar menos do que eles, mas aí eu acho que não vejo muito como endereçar este problema, que para mim é um não problema. Não vi o Tarcísio em si reclamando, né? Então, no final das contas, é uma medida que ela parece muito problemática, porque a gente já é construído nessa visão de que os políticos ganham muito e que esse é o problema, mas não é. Outros privilégios são um problema. Então, por exemplo, o uso dos correios, as taxas altas para determinadas questões dentro dos gabinetes. Isso custa muito mais que o aumento aí percentual de R$1.200, R$2.000 que eles levam. Mas eles estão numa posição muito mais confortável, né? Legislar é muito mais fácil do que você executar. Você ser o executor. É óbvio. Olha, funções diferentes. Funções diferentes. Não dá para você... E eu não diria que é mais fácil, não. Devido a ser diferente, você ter uma responsabilidade maior, que você tem que ganhar mais, automaticamente. Não, mas aí cabe, então, a sua proposta é o Tarcísio aumentar o salário dele. Porque, assim, a grande questão aqui é que não houve aumento no governo do Estado, mas houve um aumento para os legisladores. Eu tenho discordância que eu acho que é mais pepino, mas no final das contas, ambas as funções são muito importantes e eles também endereçam esses problemas. Não estou dizendo que não é importante a função de deputado. Eu estou dizendo que nível de responsabilidade, a responsabilidade do governador é muito maior. É outra responsabilidade. Não dá para comparar, falar que isso aí você está violando a separação dos poderes, né? O Poder Judiciário julga, o Poder Legislativo legisla e fiscaliza, o Poder Executivo executa. São funções diferentes. E não dá para você querer colocar no Tarcísio um poder e uma responsabilidade muito maior do que os outros poderes. Isso é contraproducente. E um outro detalhe são as equipes. O Tarcísio conta com um aparato muito grande em relação aos secretariados, funcionários, pessoas que estão executando. Então, não é como se tivesse de 1 para 1. O que eu estou querendo dizer com isso? Não é um deputado versus o governador de São Paulo. Não é sobre quem trabalha mais, mas é sobre como a exigência do Tarcísio é maior. Então, o corpo administrativo que cerca o Tarcísio para executar essas funções, a base orçamentária dele, o poder da caneta dele é inquestionavelmente maior em termos de execução versus o dos parlamentares. Só que aqui a grande discussão é: políticos ganham muito no Brasil? É este o problema do Brasil? Não é. Isso é um fato. Esse não é um problema. Esse não é o problema do Brasil. O problema é corrupção, o problema é desvio, o problema é não execução. São vários outros problemas. Aí, quando a gente fica, mas o problema do Brasil é que os políticos... Olha para o orçamento. Isso não equivale a 2%, 3% em relação ao orçamento brasileiro. Então, o que a gente tem que ver? Os penduricalhos ali. Aqueles 200 mil que às vezes o gabinete pode ter mensalmente para fazer alguma diferenciação, e que isso sim há de se discutir. Comparado aos 30, é muito pouco, entendeu? Agora, é completamente compreensível. Esse ponto da Jess é mais racional, menos emocional. De fato, pode ser que não tenha um impacto orçamentário brutal para realmente os serviços públicos pelos quais esses representantes foram eleitos para provê-los, que isso não fique prejudicado. Vamos levar que a Jess está certa nesse ponto, mas eu entendo você do outro lado. Meu amigo, minha amiga, você cidadão brasileiro, contribuinte, pagador de imposto, paulista, você aí do outro lado achando que esse é o melhor emprego do mundo. Enquanto você está se matando para poder pagar as suas contas nessa virada de ano, depois de ter feito aqueles gastos, você percebe que os deputados tentam resolver isso aumentando o próprio salário. Em termos de exemplo, é reprovável. Mas eu acho que, tentando achar um meio termo aqui, o que eu proponho? É tentar olhar pela ótica da produtividade. Se isso já aconteceu, é cobrar o seu deputado, é fiscalizar ele, porque esses deputados estaduais, em São Paulo principalmente, na Assembleia Legislativa, na Alesp, meu caro David, é 33,5 bilhão o orçamento do Estado de São Paulo, que eles vão ter que controlar e fiscalizar. Então, se já está feito, que vocês realmente, você do outro lado, cobre o seu deputado e não esqueça em quem você votou daqui a 6 meses. Não é isso? Não, a gente tem que achar o meio termo aqui. E por diversas vezes eu fui em prefeituras, né, enquanto repórter, para cobrar alguma situação, e o prefeito fala assim: mas você só vem aqui quando tem algum problema. Meu amigo, você é pago para resolver os problemas. Agora, quando você não está fazendo a sua função, você está deixando de exercer o seu cargo de direito, aquilo que você é pago para fazer. Então, se você está fazendo bem feito, muito obrigado por fazer o seu serviço. Ninguém aqui, quando acaba o programa, você faz uma baita apresentação, uma baita análise, chega e te elogia. Por quê? Porque você fez o seu trabalho. Agora, quando
quando você tem alguma situação que você não conseguiu resolver ou que você foi mal, aí você tem que ser questionado, sim. Então, muito obrigado pelo seu trabalho. Essa concepção de que o prefeito, ou até mesmo os deputados, o governador, tá fazendo algo e aí, por isso, ele precisa receber elogios. Não, ele tá fazendo o seu trabalho e muito obrigado por isso. Na mesma medida que a gente tem que entender, se compenetrar e lembrar de todo o trauma recente na história do país, que qualquer solução de longo prazo para o Brasil e seus problemas crônicos será pela via política. Não dá para tentar virar a mesa, esquece isso. Vocês já perceberam como isso não acaba bem? Por outro lado, o David também tem um ponto, ressuscitando aquele famoso meme, né? Você aplaudir o político é que nem você agradecer o caixa eletrônico para ele devolver o teu próprio dinheiro. Então, são dois sentimentos compreensíveis. Mas tem um ponto que desde 2010, 2018, assim, né, tá tendo a criminalização da política, né? Então, qualquer tipo de aumento para parlamentar é visto com maus olhos pela população. A população desacredita a classe política em geral. Infelizmente, não é? Mas não há salvação, como você bem colocou aqui, não há salvação fora da política. Se você quiser resolver o Brasil, quiser resolver a sua localidade com os problemas específicos, a única alternativa é por meio da política. E um detalhe, eu acho que esse é o ponto que vocês trabalharam aqui, que talvez seja o mais grave dessa situação toda. Por quê? Que é a sua analogia do caixa eletrônico. Por quê? No final das... Não, tá correto. Porque no final das contas, esse é o problema da política, um problema grave da política no Brasil. Não é sobre quanto eles ganham, mas sobre as posturas que eles têm. Tem muito político no Brasil que, a hora que coloca ali o brochezinho de deputado, acha que colocou uma coroa e que é rei. Opa. E que acha que você ali... E eu já vi muito isso em Brasília. Deputado que às vezes é grosso, tá humilhando, se sente naquela postura. Uma vez alguém me perguntou, você sabe com quem você tá falando? Não dá um obrigado para o pessoal do café que serve água? Eu nunca vi, posso estar enganado, mas eu já comissões... vi, eu acho que tem muitos bons e que dão o obrigado. Justo. Mas assim, existe uma classe de políticos antiquados no Brasil que vem o brochezinho de deputado como se fosse um título de rei, assim, você é quase na monarquia, sabe? E essas pessoas, muitas vezes, eles mandam aquela carteirada. Você sabe com quem você tá falando? Com um representante eleito, com um servidor público, com alguém que tem que servir a população. É meu, é seu, é nosso funcionário. E tem que ter respeito em relação à profissão, ao serviço que está executando. Não pode... Político tem muitas vezes no Brasil e está sendo desconstruído. Mas ainda tem uns aí que acham que eles estão ali naquela postura e que eles podem fazer e tratar as pessoas como eles quiserem. Porque, afinal de contas, o senhor é deputado, né? E a população, às vezes, endeusa essas figuras. E isso, sim, eu acho que é um serviço. Tem que saber que tem que trabalhar, tem que servir a população, que receba bem por isso, sim, que execute um bom trabalho. Mas, no final do dia, é como se você, aí de casa, estivesse contratando um CEO, um gestor para sua empresa. Só que, nesse caso, a empresa é milionária e é o Brasil, e é com seu dinheiro. Então, que eles sejam competentes. Pena que esse entendimento já foi pro beleléu há séculos aqui no Brasil, mas nunca é demais lembrar. Pelo menos, em algum momento, talvez o povo lembre disso, que o serviço público ou pelo menos deveria ser, uma doação temporária ao poder e não um exercício de captura indefinida do poder para os seus propósitos políticos pessoais. Mas tem muita gente que esquece essa obviedade, né? Bom,